Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham neste canal. Pastor Reginaldo, da comunidade cristã Projeto Semear. E hoje à tarde eu quero falar sobre um tema que me chama muito a atenção. Que nesta vida nós estamos a todo instante aprendendo. E hoje o tema que eu quero trazer é justamente esse. O Senhor Deus é mestre em cada detalhe. Quando no Salmos 32, versículo 8, Davi escreveu: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ele estava trazendo ali uma realidade daquilo que ele vivia. O Senhor Deus ensinava este homem em todos os detalhes. No campo, enquanto era pastor de ovelhas, aprendeu a cuidar e proteger as ovelhas, encontrando maneiras de matar ali aqueles que predavam as ovelhas, que eram ursos, leões, lobos, enfim, até o dia que o Senhor lhe ensinou em um campo de batalha que apenas fazendo parte daquilo que Deus lhe ensinou como defesa, as pedras da funda, ele conseguiu matar aquele que afrontava o povo de Deus, o povo de Israel, o gigante Golias. Eu me pego às vezes lendo a Bíblia em várias passagens, em todos os dias, e eu vejo como o Senhor fala conosco em uma única passagem de maneiras diferentes. Se nós pegarmos e vermos a passagem do filho pródigo, Deus nos dá diversos ensinamentos em uma só história. O Senhor, ele diz que aquele que ainda está sobre os cuidados do Pai nunca deve se antecipar e querer se apartar daquele que lhe cuida. Não deve infringir esta lei. E quando o Senhor também ensina que o mais jovem pediu a herança, ele está ensinando que muitas vezes nós temos que tomar cuidado com o que nós pedimos a Deus. Porque aquele homem, ele pede a sua herança, ele não estava preparado para mexer com tanto, para administrar tanto. E tempos depois ele volta, o Senhor obviamente ensinando a humildade, mas porém, ensinando que quando nós não temos maturidade para receber algumas coisas, o Senhor nos priva justamente para não ver o nosso sofrimento. Aquele jovem, por não saber administrar, ele perde tudo o que ele tinha conquistado de herança que o seu pai lhe havia adiantado. Agora, este versículo de Salmos 32:8, ele nos traz uma promessa confortante, que Deus não apenas nos observa de longe, mas ele se envolve ativamente na nossa instrução do dia a dia, em nos guiar. E esta palavra instruir aqui, ela vai além de simplesmente dar ordens para nós. Não é isso. Ela implica em um ensino cuidadoso, um mestre que pacientemente compartilha os seus conhecimentos com um discípulo. E assim é Deus para conosco. Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos reconhecer esta mão, digamos, pedagógica de Deus. Um Senhor professor do tempo, um Senhor criador, Senhor de todas as coisas, porém com tanta paciência que nos ensina a cada momento e a cada detalhe. Nos momentos de alegria e abundância, ele procura nos ensinar a gratidão e a generosidade. E nós aprendemos que toda dádiva vem dele, como está escrito em Tiago 1,17, que somos apenas mordomos, porque os recursos pertencem a ele. Nas dificuldades e nos desafios, a escola de Deus se torna ainda muito mais intensa para nós. É ali, em dias como esse, que eu tenho experimentado, que nós aprendemos que a paciência, a perseverança, é dizermos a Deus que somos totalmente dele, dependente dele. Como diz lá em Romanos 5, do verso 3 ao 5, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, caráter aprovado.
o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que você possa então saber que o Senhor tem olhado para você, olhado por você e estado com você em todos os momentos. Nós temos, como humanos, nós temos uma grande facilidade de enxergar Deus em todas as coisas que dão certo para nós. Se ganhamos uma casa, se conquistamos um bem, se nós estamos com a família totalmente íntegra e sem ninguém adoecer, nós dizemos que é porque o Senhor está nos cuidando. Testemunhamos as mãos de Deus em tudo. Mas eu não diria alguns de nós, senão todos nós. Nós temos uma mania ou um defeito, eu não sei como caracterizar isso, de nós dizermos que algumas coisas, por que é que Deus permite? Por que estamos passando por isso? Eu não sou um homem mau, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não mereço. E nós começamos a nos auto-intitular merecedores em todos os momentos. E eu queria que você soubesse que, biblicamente, nenhum de nós somos merecedores. E se nós ainda vivemos, e se nós gozamos de saúde, de plena paz e nós gozamos de um certo bem-estar na vida, enquanto se olharmos ao redor do mundo e até mesmo na cidade que eu moro e que você mora, se você conhecer cada rincão, cada canto desta cidade, você vai ver que existe alguém que você sequer queria estar no lugar daquela pessoa. Então eu te convido nesta tarde e noite a aprender a ser grato ao Senhor pelo ar que você respira. Mas pastor, às vezes eu tenho dificuldade de respirar. Louve ao Senhor. Pastor, é porque o Senhor não sabe a minha situação. Eu não tenho que colocar na mesa para os meus filhos. Louve ao Senhor. Um determinado dia, quando o profeta chega na casa da viúva, ele pergunta para aquela mulher só aquilo que ela tinha. Não perguntou o que ela sentia. Perguntou o que ela tinha. E quando ela diz, eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, ele diz, prepara então primeiro um bolo para mim. E ali o Senhor nos ensina que a obediência, quando a voz vem de Deus, ela provoca abundância, ela provoca suprimento, porque aquela mulher então, ela pôde experimentar a provisão de Deus, e não foi o azeite que parou, foram as vasilhas que se acabaram. Então aquilo que vem de Deus jamais tem fim. A sua misericórdia, a sua bondade, as suas mãos cuidando-nos em momentos que nós achamos estar sozinhos. A mão de Deus certamente está aí, certamente está aqui. E nós podemos dizer que o Senhor jamais nos abandona, nos abandonou, ou tampouco nos abandonará. Oramos. Senhor Jesus, no Teu nome, nós queremos hoje Te agradecer, porque o Senhor tem nos ensinado em tudo. Tem sido mestre para as nossas vidas em cada detalhe, seja eles detalhes bons ou detalhes não tão bons. Algumas coisas que para nós, Senhor, nós achamos que não deveríamos ter passado ou passando, o Senhor enxerga de outra maneira, que se não passássemos ou estivermos passando, não aprenderíamos de outra maneira. O Senhor é aquele que conhece o nosso ontem, o hoje, e conhece cada segundo que ainda está por vir no nosso amanhã. Nós queremos Te louvar porque nos permitiste estar vivo até o dia atual. Pai, porque nós sabemos que pelas Tuas mesmas promessas, feitas através da Tua sagrada Escritura, pelos homens que foram inspirados pelo Teu Espírito a escrever
e nos deixar como memória. O Senhor nos diz que neste mundo nós não encontraremos a paz. Pelo contrário, é para nós pensarmos primeiro na glória venidoura, na glória do porvir, aquela que só alcançaremos se minimamente aprendermos contigo como viver relacionado com o teu Espírito. Então que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque não somos merecedores e assim sabemos, mas que o Senhor possa nos confortar no momento da dor e estar conosco para que através desta dor nós possamos aprender mais a te agradecer pelos momentos bons e te agradecer porque até nos momentos ruins o Senhor tem nos cuidado. Muito obrigado. É a minha oração hoje e sempre. E eu te peço que o Senhor alcance a vida de cada pessoa que tem acompanhado, que tem, Senhor, orado comigo, que tem, Senhor, ouvido estas palavras que eu também sei que são de aprendizado. Senhor, não que eu seja ou que qualquer um de nós sejamos donos da verdade, mas aquilo que falamos e pregamos é do ponto de vista da Tua palavra. Ensina-nos a entender o Teu chamado e a vivermos ele enquanto aqui estivermos nesta terra. Prepara a mansão do porvir que o Senhor terá para nos colocar quando nos levar deste mundo descansar em Teus braços. Oramos e Te agradecemos. Estenda as mãos sobre nós e não nos abandone. Em nome do Teu Filho nós oramos, hoje e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. Que você possa ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, porque existem também aqueles que não sabem ler, que têm dificuldade e que apenas ouvem. Que você, de qualquer maneira que seja, possa aprender com a palavra do Senhor a ser forte nos momentos em que o mundo te oferecer dificuldades, porque Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe a sua vida. Amanhã de manhã às 7 horas eu estarei aqui de volta neste canal com o programa Começando o Seu Dia com Deus. Fique com Deus e até lá.